You're my beloved, you're my bride. To sing over you is my delight. Come away with me, my love. Under my mercy, come and wait till we are standing face to face. I see no stain on you, my child. You're beautiful. Orgulho Espiritual, Jonathan Edwards, 1703-1758. Humilhação espiritual é o sentimento que tem o cristão de quanto é insuficiente e detestável, levando a rebaixar-se e exaltar somente a Deus. Ao mesmo tempo, há um outro tipo de humilhação, que podemos chamar de humilhação legal. Humilhação legal é uma experiência que somente os incrédulos podem ter. A lei de Deus opera em suas consciências, fazendo com que percebam quão pecaminosos e inúteis são. Entretanto, não veem a natureza odiosa do pecado, nem renunciam o pecado em seus corações, nem se rendem a Deus. Sentem-se como que forçados a serem humildes, mas não têm humildade. Sentem o que todas as pessoas mais e diabólicas sentirão no dia do juízo, condenados, humilhados e forçados a admitir que Deus está certo, porém continuam não convertidos. Humilhação espiritual, por outro lado, brota do sentido que o verdadeiro cristão tem da beleza e glória da santidade de Deus. Faz com que sintam quão vil e desprezível é em si mesmo devido à sua iniquidade. Leva-o a se prostrar voluntária e alegremente perante os pés de Deus, negando a si mesmo e renunciando a seus pecados. Humilhação espiritual é da essência da verdadeira religião, do verdadeiro cristianismo. Aqueles que carecem dela não são cristãos verdadeiros. Não importa quão maravilhosas possam ser suas experiências. As Escrituras são bem completas em seu testemunho da necessidade dessa humilhação. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmos 34, 18. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, verso 17. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66, 1 e 2. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, verso 3. Vejam também a parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18, de 9 a 14. Humilhação espiritual é a essência da autonegação cristã. Consiste em duas partes. Primeiro, um homem deve negar suas inclinações mundanas e renunciar a todos os prazeres pecaminosos. Em segundo lugar, deve negar a sua natural concentração em si mesmo e autoafirmação. Essa segunda parte é a mais fácil de realizar. Muitos fizeram a primeira sem atingir a segunda. Rejeitaram os prazeres físicos somente para sentir o prazer diabólico do orgulho. É claro, hipócritas orgulhosos fingem ser humildes, porém geralmente interpretam mal esse papel. Sua humildade geralmente consiste em dizer aos outros como são humildes. Dizem coisas como: sou o menor de todos os santos, sou uma pobre e vil criatura, meu coração é pior que o diabo, e etc. Dizem essas coisas e ainda assim esperam que os outros os vejam como santos notáveis. Se outra pessoa dissesse sobre o hipócrita as mesmas coisas que ele diz sobre si mesmo,
como ele ficaria ofendido? Orgulho espiritual pode ser muito sutil, disfarçando-se como humildade, mas existem dois sinais que evidenciam sua presença. A primeira, o homem orgulhoso compara a si mesmo com os outros nas coisas espirituais e tem uma opinião exaltada sobre si mesmo. Está ansioso por liderança entre o povo de Deus e deseja que a sua opinião seja lei para todos. Quer que os outros cristãos tenham-no como exemplo e o sigam em questões de religião. O homem verdadeiramente humilde é o oposto disso. Sua humildade faz com que pense que os outros são melhores do que ele mesmo, como Filipenses 2,3 diz. Não é normal que tome sobre si mesmo o posto de professor, pois pensa que outros estão mais preparados do que ele, como fez Moisés, em Êxodo 3, de 11 a Êxodo 4, verso 7. Está mais ansioso por ouvir do que por falar, como diz Tiago 1,19. E quando fala, não é de modo ousado e autoconfiante, e sim com temor. Não aprecia exercer poder sobre os outros, preferindo seguir a liderar. Em segundo lugar, outro sinal certo de orgulho espiritual é que o homem orgulhoso tende a pensar muito bem da sua humildade, enquanto o homem verdadeiramente humilde pensa que é muito orgulhoso. Isso decorre de o homem orgulhoso e humilde terem diferentes pontos de vista sobre si mesmos. Medimos a humilhação de um homem por nossos pontos de vista sobre a dignidade e grandeza que lhe são próprias. Se um rei se ajoelhasse para tirar o sapato de outro rei, consideraríamos isso um ato de rebaixar-se a si mesmo, assim como sentiria o rei que o tirou. Em contraste, se um escravo se ajoelhasse para remover o sapato de um rei, ninguém pensaria ter sido um ato de grande rebaixamento ou sinal de grande humildade. O próprio escravo não pensaria isso, a não ser que fosse ridiculamente cheio de si. Se depois o escravo saísse alardeando da grande humildade que demonstrou ao remover o sapato do rei, todos ririam dele. Quem você pensa que é, diriam, para supor ter sido humilde ao tirar o sapato do rei? O homem orgulhoso é como um escravo cheio de si. Pensa ser um grande sinal de humildade confessar sua indignidade perante Deus. Isso decorre de ter um alto conceito de si mesmo. Quão humilde ele é ao confessar sua indignidade. Se tivesse uma visão apropriada de si mesmo, iria antes se sentir admirado e envergonhado de não ser mais humilde perante Deus. O homem verdadeiramente humilde nunca sente que se rebaixou o suficiente perante Deus. Sente que não importa quanto se prostre, poderia prostrar-se ainda mais. Sempre sente que está acima da sua posição própria perante Deus. Olha para a sua posição e para aquela onde deveria estar, e parece estar a uma grande distância dessa. Chama a distância orgulho. É seu orgulho que lhe parece ser grande, não sua humildade. Não parece para ele ser um grande sinal da sua humildade que se deite no pó aos pés de Deus. Ele pensa que é exatamente onde deve estar. Orgulho espiritual. Jonathan Edwards, 1703-1758.